Muito bom. Bom, boa tarde. Estamos online, aguardando aí a entrada das pessoas. E deixa eu só fechar aqui uma coisa. Vou abrir aqui o chat para quem quiser fazer comentário. Eu só estou... Engraçado que eu estou procurando aqui onde aparecem as pessoas. Isso que eu não estou vendo. Bom. Alex, acho que a Aline saiu, né? Acabei de ver aqui mesmo. Pronto. Bom, boa tarde. Aqui já temos aí algumas pessoas entrando na live. A doutora Aline teve algum problema técnico. E queria aproveitar esses primeiros minutos para apresentar os médicos que a gente vai participar dessa live. Essa live é promovida aqui pela nossa clínica, pela Clínica Unix. Bem-vindo a todos. E aí, a nossa ideia nessas lives é sempre a gente trazer temas de interesse geral, né, para o público leigo, e a gente abordar assuntos que sejam realmente de doenças frequentes, que a gente convive aí e vê no dia a dia, e para isso a gente convida feras do assunto para poder opinar, e é muito importante, eu vejo na outra live que a gente fez, essa nossa segunda, muitas pessoas interagiram, mandaram perguntas, e isso é muito legal, porque assim a gente consegue fazer a nossa live fluir de uma forma mais gostosa, mais interativa. Então, espero que a gente hoje também consiga isso, né? Eu queria apresentar os dois colegas. Primeiro, eu queria dar boas-vindas à doutora Aline. A doutora Aline é uma colega antiga, de muitos anos, né, Aline? É bom a gente não falar quanto tempo, para não pegar mal. Pode falar, não tem problema não, eu estou feliz com a minha idade. Temos aí mais de 20 anos de convívio. A doutora Aline é uma fera na ginecologia, da Escola Paulista, fez mestrado em mastologia e fez uma especialização em sexologia, e hoje tem um consultório muito forte, trata muitas pessoas e, sem dúvida, vai trazer muita boa informação para a gente, para a orientação do público. E o Dr. Bruno, que foi nosso residente lá na Escola Paulista, enveredou-se para a área de urologia feminina, é um expert no assunto, hoje é um dos responsáveis lá pelo setor de urologia feminina lá da Escola Paulista, né, fazendo pós-graduação, e também tem, sem dúvida, uma carga muito grande de teórica aí para trazer dicas e ideias para a nossa live. Então, a título do tempo, vamos começar. Eu acho que as pessoas vão conectando e a gente vai já começando a conversa. E, bom, vamos começar. Aline, você vê mulheres aí praticamente toda a sua carreira, né? E, sem dúvida, a infecção urinária é um tema frequente, recorrente e que gera um desconforto no dia a dia muito grande, né? Porque realmente Sim. Isso pode se tornar recorrente e a mulher passar por várias situações dessas ao longo da vida. Eu queria que você desse uma ideia inicial, qual é mais ou menos a incidência de infecção urinária no público feminino, e se isso varia com as faixas etárias, né? Porque a gente tem diferenças em determinadas ranges, em determinadas faixas de idade, por favor. Sim. Eu costumo, quando atendo as adolescentes, eu já dou uma introdução que Deus é menino, né? Porque a mulher acaba tendo muito mais as infecções genitais, né? Os corrimentos e as infecções urinárias do que os homens, né? É uma brincadeira que eu faço. Pelo menos 1/3 das mulheres vai ter uma infecção urinária em suas vidas. E uma porcentagem aí que pode chegar até dessas mulheres, 15% a 20% podem começar a ter infecções recorrentes. Mas isso é variável com a idade, né? Com o status hormonal. Se ela está na gravidez ou não, também pode mudar essa incidência, e se ela tem alguma comorbidade, alguma doença associada, como as pedras, né, no trato urinário, isso também pode elevar a incidência de infecção urinária. Tá? Agora, o cuidado que a gente conversa com essas mulheres é que, a partir dos sintomas, que procure a avaliação médica. Tem algumas situações que eu acho que mais para frente a gente vai falar que essas situações são mais importantes, né? Porque a infecção urinária, geralmente, ela é baixa, é mais da bexiga, mas ela pode ascender e chegar nos rins e dar uma infecção mais complicada
até com risco de uma infecção mais grave. Muito bom, muito bom. Devani, a gente sabe que a infecção urinária atinge o homem também, numa proporção bem menor, né? Falando um pouco agora do lado masculino, eu queria que você mostrasse para o público qual é a faixa etária perigosa do homem para ele ter infecção urinária, né? E o que isso no homem representa em termos de frequência? Qual a incidência hoje que é vista aí na literatura em termos de incidência de infecção urinária no homem? E depois, claro, a gente vai falar das situações específicas, né? O que levam a isso? Bom, primeiramente, queria agradecer o convite, a oportunidade de comentar sobre esse tema que é tão prevalente, tanto do ponto de vista urológico quanto ginecológico, né? Falando um pouquinho em relação à parte masculina, o homem, né, são dois cenários, é um cenário bem diferente do que acontece com a mulher. Então, como a Aline mesmo comentou, na mulher é uma morbidade que acontece, uma doença que acontece até comum mesmo, esse dado que ela trouxe, de até 30% das mulheres apresentarem uma infecção urinária. Nos homens, essa prevalência, incidência, na verdade, ela comete mais aqueles pacientes com uma faixa etária um pouco maior. Então, geralmente, acima de 40, 50 anos, preferencialmente, e de grande maioria das vezes está associada a alguma patologia do trato urinário masculino. Então, por exemplo, doenças prostáticas, né? A gente sabe que mais de 50% dos homens acima de 50 anos, eles podem ter um aumento do volume prostático, sem isso ser relacionado propriamente à infecção ou até sintomas, né? Então, assim, para o homem é diferente da mulher, o caso deve ser conduzido diferente do que acontece na mulher, e é potencialmente, geralmente, um quadro um pouco mais importante do que ocorre na paciente do sexo feminino, né? Muito bom. A gente sabe que isso, realmente, o homem jovem raramente vai sofrer disso, né? Eu já tive uma infecção urinária quando era jovem, que, bom, a gente vai falar disso, né? Mas eu trabalhava muito, segurava muito xixi, tomava pouco líquido e tive uma infecção urinária mesmo tendo próstata normal. Mas isso é raro, né? Foi fora da curva. E, Aline, quando as suas pacientes te ligam que estão com infecção urinária, quais são os sintomas aí que elas queixam? Fala para o público para eles saberem identificar caso eles estejam passando pela situação, né? O que eles precisam? Isso fora da gravidez e fora pacientes talvez que tenham alguma alteração neurológica, como as diabéticas, os quadros típicos são, a queixa mais frequente é ardor, queimação para fazer xixi. Que às vezes elas confundem se é uma candidíase ou uma infecção por fungo, que também pode dar esse ardor, mas é um ardor na hora que você está fazendo o xixi. Pode também começar a ter vontade de fazer xixi toda hora, você terminou de fazer o xixi, já tem vontade de novo. Sair urina de pouquinho, né? E muitas vezes pode sair também sangue, que é uma coisa que acaba assustando as pacientes. Não são a maioria dos quadros, mas pode sair sangue também no xixi. E quando a infecção ela agrava os rins e sobe, aí os quadros são um pouco mais acentuados, de queda de estado geral, pode dar febre, dor na região lombar, aqui na altura dos rins, né, uma certa prostração, e esses são os quadros mais graves. Agora, a gestante e pacientes que têm alguma alteração neurológica, como as diabéticas, podem apresentar quadros muito frustros, assim, muito leves, e já ter uma infecção mais grave. Mas eu acho que a gente também vai falar um pouquinho disso mais para frente, né? Sim. E, Bruno, nos homens os sintomas são semelhantes, né? Mas o homem tem uma complicação que é a próstata. Quando o homem desenvolve essa infecção urinária, ele pode levar a prostatite? E quais os sinais disso? Só para os homens que estiverem online aí saberem e se precaverem. Então, vamos lá. Até complementando assim, então quando o homem tem infecção urinária, geralmente a gente, diferentemente do que a gente acaba fazendo nas mulheres, acho que a gente vai comentar mais para frente, no homem a gente costuma investigar um pouco mais, ele geralmente tem alguma outra patologia por trás daquilo, então seja cálculo, seja alguma doença prostática, alguma doença da bexiga. Em relação à próstata, em virtude da próstata ser um órgão sólido, as infecções, é muito raro um homem com o aumento do volume prostático ele ter uma cistite, né, que é a infecção da bexiga isoladamente. Então, geralmente, isso aí vem concomitante a uma infecção barra inflamação da próstata. Nesses casos, em virtude da próstata ser um órgão sólido, esses pacientes eles podem cursar com um quadro mais importante de infecção urinária, e os sintomas são basicamente esses daí que a Aline comentou mesmo. Então, dor para urinar,
uma urina com um odor um pouco mais forte, ou eventualmente uma piora do jato urinário. A gente vê frequentemente isso daí quando tem algum acometimento prostático. Então, assim, não dá pelo diagnóstico, pelo quadro clínico em si, para descartar ou para isolar entre uma e outra condição. Em virtude da próstata ser um órgão sólido, esses quadros eles podem levar a um quadro de septicemia, né, que é infecção generalizada, isso caracterizando uma situação mais importante. Ocasionalmente, não raramente, a gente vê os pacientes com necessidade de internação, antibiótico terapia oral ou endovenosa, né, mas o quadro é um pouco mais importante. O homem acho que ele tem que ficar mais preocupado. A infecção urinária no homem, ela acaba desencadeando problemas paralelos, na próstata especialmente, pode levar a quadros graves de infecção até sepse. Então, o homem tem que ficar mais de olho. Aproveitando uma pergunta aqui do Jorge dos Santos, que é um querido nosso aí, que está online, ele perguntou se a infecção urinária eleva o PSA. Acho que essa pergunta é boa para o Bruno. O que acontece com o PSA, Bruno? Então, o PSA, como eu mencionei, a grande maioria das infecções urinárias no homem, ela não é isolada, então ela é associada a alguma infecção da próstata junto. Então, os dados que nós temos é que o PSA ele pode aumentar nas prostatites agudas, ele pode aumentar em até 40%, né, 40% a 60%. E esse PSA, inclusive, mesmo depois de... Então, assim, é sempre importante tratar a prostatite, o tratamento da infecção urinária, a gente vai comentar também no homem, em virtude dessa condição, ele ele é mais prolongado que na mulher, então, eventualmente 4 a 6 semanas de antibiótico terapia, e mesmo assim, o PSA ele pode não chegar aos valores de baseline, aqueles valores anteriores à infecção urinária. Então, esse PSA ele pode ter uma elevação desse PSA mesmo depois de tratar da infecção barra prostatite, né? É importante isso porque PSA alto, obviamente, o homem pensa em câncer, né? Então, a gente tem que sempre dar um passo atrás, tratar, esperar cair, né? Um conceito técnico é a meia-vida, né? O tempo que o PSA demora para cair, o PSA tem uma meia-vida mais longa, então ele demora para descer e chegar no valor anterior, e isso, claro, tem que estar acompanhado por um urologista para ver, né? Agora, vamos para a parte mais interessante, Aline, que é as causas, né? Então, todo mundo quer saber. Aí tem mito de monte, eu vou perguntar alguns aqui que eu fui levantando, que me perguntaram, né? Mas, assim, queria primeiro que você elencasse as principais causas, mais comuns, né? E depois eu vou perguntar alguns mitos aí que muita gente fala. Uhum. Bom, as causas, geralmente, as pacientes começam a apresentar infecção urinária mais frequentemente quando tem uma vida sexual mais ativa, ou quando não tem os hábitos de higiene e de vestimenta adequados. A gente precisa lembrar de novo que Deus é menino, né? Então ele fez todos os buraquinhos ali, os orifícios que abrem-se na região baixa, muito próximos. Então, trato urinário, a mulher já tem uma uretra, um canal do xixi muito mais curto do que o homem, e tem uma uretra peniana, que a gente enxerga, ainda tem uma uretra interna no corpo do homem, então para uma bactéria chegar até lá na bexiga é muito mais árduo do que chegar na bexiga feminina, e todo esse trato urinário deveria ser um trato estéril, sem bactéria, mas logo atrás você já tem a vagina, e desde que a gente começa a ter uma maior produção hormonal ali, quando entra na puberdade, essa vagina passa a ser povoada por bactérias, por fungos, e atrás da vagina tem o ânus, por onde tem as fezes, e a gente elimina as fezes. Além disso, o ânus na mulher tem a pele toda preguiada, que ela vai abrir para eliminar as fezes e voltar. E muitas mulheres têm o hábito de só se limpar com o papel higiênico, que vai acabar deixando a região um pouco mais suja. Com o dia a dia, a maior parte das mulheres hoje tem N atividades, você começa a suar com aquela roupa apertada, aquelas calças que aumentam o suor na região, essas bactérias podem passar a contaminar a parte ali do períneo, perto do canal da vagina e o canal da uretra. Então, é muito mais fácil, por isso que as mulheres têm uma incidência maior de infecção urinária, só às vezes pelo hábito. O limpar-se errado, com o movimento de trás para frente, o hábito que as mulheres têm de roupas apertadas e que não deixam transpirar adequadamente, uso diário de absorvente na calcinha que abafa mais a região e altera toda essa flora de bactérias na vagina, também predispõe às infecções. Alimentação está associada também a maior risco de infecção, tanto vaginal quanto as infecções urinárias. A gente tem uma dieta muito
inflamatória hoje à base de açúcar refinado, farinhas. Então, é um contexto muito grande. Mulher também não aprende a dormir sem calcinha, chegar em casa, deixar a região mais higienizada. Então, normalmente as causas são falta de higiene adequada, falta de ter uma higiene antes e após a relação sexual, que às vezes vem lá o maridão ou a parceria de um dia intenso de trabalho, onde você evacuou, não se lavou, chega, tem a relação e acaba contaminando ali a região com as bactérias, que as mais predominantes na infecção urinária são as bactérias que vêm do trato intestinal, que vêm do intestino. Tá? Então, geralmente é questão mais de hábito de vida que leva às infecções. Quando a gente passa para a menopausa, né, para a boa idade, altera-se também a flora dessa região por conta da alteração do pH pelo efeito hormonal. Então, aumenta a chance de ter as candidíases, as infecções por fungo na vagina, e também podem aumentar a incidência das infecções urinárias. Outras situações que podem levar às infecções é a alteração da posição dos órgãos ali na pelve. Então, a mulher após partos de bebês grandes ou partos que não são bem assistidos, ou até mesmo a falta de hormônio feminino na pós, quando a gente entra na menopausa, pode fazer com que esses órgãos pélvicos comecem a cair um pouquinho, e essa falta de posicionamento também pode aumentar a incidência ou de perda de urina na relação, ou perda urinária aos esforços e as infecções urinárias. A falta de hormônio também, só para terminar, acaba alterando totalmente a proteção local e altera também a quantidade de vascularização, de chegada até de célula de defesa na região. Então, a falta de hormônio feminino acaba sendo um grande acentuador na predisposição para as infecções urinárias. Muito bom. Como a gente viu, tem um monte de causa, né? E, na verdade, eu queria aproveitar 2 ganchos que você deu, que é muito comum, as mulheres perguntam, né? Primeiro a gente precisa, as mulheres às vezes gostam de usar um absorvente íntimo, diário, né? Eu particularmente acho ruim, mas você vê algum sentido nisso do ponto de vista ginecológico para isso? Porque algumas mulheres falam, a gente vai sair um pouco do tema, mas é uma coisa que é frequente em consultório. Doutor, eu tenho um corrimento diário, sem cheiro, um aspecto claro, né? E eu uso esse absorvente por esse motivo, para não sujar a calcinha. Isso pode ser uma alteração orgânica, pode ser um problema, ou isso realmente algumas mulheres têm, é difícil de tratar? Como vocês lidam com essa história? As mulheres associam que ter corrimento é estar com infecção, mas não necessariamente. Ter corrimento ou pode ser um excesso da bactéria boa da vagina, que é o lactobacilo, que às vezes pode dar até um quadro inflamatório que lembra uma infecção por fungo, as famosas candidíases, ou o corrimento está associado pelo seu hábito de vestimenta, por esse hábito de uso do absorvente diário, que é uma questão mecânica até, você abafa. A vagina já é um órgão quente, interno, cheio de bactéria. Você vai e abafa o dia inteiro. Você sabe que tinha até um estudo comparativo com as índias do Xingu, que andavam lá peladas, senta na terra, faz de tudo e elas não têm corrimento. E aqui a gente que é super aciada, toma 3, 4 banhos por dia, usa absorvente diário, acaba tendo mais corrimento. Então, às vezes, é como se fosse uma transpiração maior da vagina por essas roupas apertadas, calcinha de material sintético e o uso do absorvente diário. Muito bom, muito legal essa conversa, porque isso é muito frequente. Chegaram algumas perguntas aqui. Debani, falando ainda em causas, né? O Fernando perguntou se a infecção urinária pode ter origem interna ou somente externa pela uretra. Quer dizer, se a bactéria vem só pela uretra ou poderia vir por outros caminhos. Explica para a gente se existe essa possibilidade. Acho que a pergunta ela remete a se existe alguma outra causa, até existe, né, mas como a Aline mesmo mencionou, essa causa de infecção aí do trato urinário como um todo, não só considerando a bexiga, a infecção do trato urinário, aí principalmente acometendo os rins, ela é possível de acontecer, então seria uma infecção oriunda de algum outro foco, né, isso se chegar no rim, principalmente no trato urinário e nos rins por via hematogênica, ou seja, pelo sangue, mas a grande maioria das vezes é por entrada pela região vaginal, uretra, ou no homem mesmo pelo períneo, né, pela região perineal.
Então é um pouco mais difícil. Mas existe, de fato existe. Pensando agora em doenças, por exemplo, prostáticas, infecção urinária no homem, por exemplo, uma causa de prostatite, de acometimento de infecção prostática, ela pode ser oriunda, por exemplo, de translocação, ou seja, a passagem de bactérias do reto por via de vasos linfáticos, aí ele chegando, então, na próstata e acometendo a bexiga. Também é possível de acontecer, mas não é o mais comum, mais uma vez. Então, geralmente, é por via ascendente, que a gente chama. Então, entrada uretral, basicamente. Bruno, aproveitando, uma coisa que eu falo bastante em consultório é um regime saudável de micção. Como é que você orienta no consultório as mulheres, especialmente, a intervalos de micção, quando elas devem urinar? Como é que você faz essa orientação? Então, assim, Alex, considerando a micção, então, assim, acho que a primeira coisa, por exemplo, é o que a gente faz no ambulatório lá de disfunção miccional feminina na escola. Geralmente, a primeira coisa e orientação que a gente dá para as pacientes é de beber bastante água. E da onde que vem essa premissa? Existe um estudo, acho que, se não me engano, um estudo recente do ano passado, um estudo britânico, que ele mostrou que aquelas pacientes que bebem mais de 2 litros de água por dia, elas têm uma redução da taxa de infecções urinárias de 30%. Ou seja, parece uma medida eficaz. Né? Beber água, então, e é extremamente... Às vezes não é fácil, né? Até nos dias atuais, a mulher, ela acaba tomando um pouco menos de líquido mesmo, seja por ocasião profissional e tal, mas é uma medida preventiva e que a gente vê lá na prática que de fato funciona. As outras medidas, até o que a Aline comentou também, é difícil comprovar que isso melhora, mas como não são medidas que não trazem nenhum prejuízo, a gente acaba orientando. Então, dentre essas medidas em relação à higienização local, aquelas medidas antes e depois da relação, em relação à micção, ao xixi. Então, a gente orienta que as pacientes, elas tentem não segurar a urina durante muito tempo, mas isso não é uma condição sine qua non, e a gente não tem essa relação propriamente de causa e efeito. Mas como é uma medida que não vai causar nenhum prejuízo, a gente orienta, sim. Na investigação da paciente, por exemplo, se nós, os médicos, vimos que ela fica com um resíduo dentro da bexiga, ou seja, ela urinou, e naquele resíduo, e ela fica com um resíduo pós-miccional, ou seja, ela se mantém com urina dentro da bexiga mesmo depois de urinar, existe essa orientação de pedir para ela ir lá no banheiro e tentar urinar novamente. Né? Então, tudo isso daí, acho que faz parte das orientações para prevenção de infecção urinária, são medidas cabíveis, e, assim, todas elas carecem um pouco de uma evidência. Hoje está até na moda falar de ciência, então carece um pouco mais de evidência forte de que de fato funcione. Mas tudo isso é muito complicado de fazer porque são causas multifatoriais, não tem como você estudar isoladamente cada fator. Então, como é difícil conseguir um estudo, alguns estudos que ratifiquem isso, a gente acaba pedindo para as pacientes urinar mais vezes, tentar não segurar o xixi. E o principal, que é o que a gente faz na escola, é pedir para beber água. Acho que essa é a medida talvez mais eficaz de prevenir uma infecção. Aline, Posso complementar uma coisa com o que o Lebani estava falando, já que ele é uroginecologista, que eu acho super importante, eu falo no consultório, as mulheres não sabem fazer xixi. A gente aprende aquela coisa de não senta no banheiro que não é da sua casa, que você vai pegar uma doença. Então a mulher tem a mania de ficar inclinada ou se sustentando sobre as próprias pernas, ela não sente e relaxa. E você aprende a fazer xixi quando uma fisioterapeuta agacha na sua frente e pede para você fazer xixi. É constrangedor. Aí você fala, caramba, 40 anos que eu faço xixi errado. Isso, a mulher tem aquela mania de fazer aquela forcinha para eliminar aquele final do jato, ela não sabe relaxar a musculatura e contrair. Isso vai criando aquela bexiga musculosa, bexiga de esforço, que mais velha também vai predispondo às infecções e a todas as disfunções miccionais, né? Então, acho importante a gente falar já para o público leigo que é importante aprender a fazer xixi. Isso, esse comentário é sensacional. Eu ensino mulheres e homens a fazer xixi todos os dias no consultório, porque realmente a gente tem às vezes, uma impressão que a gente manda na bexiga. Eu falo isso para eles, pessoal, vocês não mandam na bexiga. A bexiga funciona, você só tem que deixar ela funcionar. E o deixar funcionar, basicamente, é relaxar o assoalho pélvico. É isso que você falou, quer dizer,
eu oriento, não sei como você orienta, até é legal essa troca, porque eu oriento elas sempre sentarem no vaso, encostar o bumbum na tampa para conseguir relaxar, né? Abrir as pernas de forma que você consiga relaxar, como se fosse um exame ginecológico, né? E, acima de tudo, é não fazer força. Acima de tudo, é esperar que a bexiga vai saber a hora certa de funcionar. E aí, aproveitando esse gancho, Aline, isso é muito importante, viu? Aliás, eu acho que da live pode até terminar. O pessoal que está assistindo aqui, sabendo que fazer xixi não é fazer força, a gente já ensinou muita gente uma coisa importante. Mas duas perguntas que chegam muito em consultório. Doutora, preciso fazer xixi depois do sexo todas as vezes, mesmo quando não estiver com vontade? Isso previne? Isso é comum? E a outra pergunta é, chega um homem aqui, senta e fala para mim, Alex, eu vim aqui porque a minha esposa tem infecção de repetição e a ginecologista dela falou que o problema deve ser comigo, que a gente não consegue mais resolver, então ele vem. Então, as duas são essas. Passa pelo sexo, né? Isso é possível. Então, e quanto ao urinar após o sexo, né? Então, a infecção urinária, ela não é uma infecção sexualmente transmissível, né? Então, não é que ela passa pelo sexo. E não tem, assim, a parte da ciência, não tem a comprovação científica que você precisa fazer xixi depois da relação. Mas é uma medida que a gente acaba dizendo, mais do que fazer o xixi, por imaginar que tem um efeito mecânico de gangorra, que o movimento da relação da penetração possa empurrar bactérias lá para cima, sendo a uretra feminina mais curtinha. E realmente, acho que não tem estudo mostrando que você faz o xixi, você lava a uretra, mas é algo mais intuitivo na nossa orientação. Mas mais do que isso, eu digo, o ideal é um banho antes de transar, né? Tá naquele clima, amor, vamos tomar um banho, né? O homem puxar ali a pele da cabeça do pênis para fazer uma higienização, principalmente quando o homem tem uma pele mais excessiva, que acaba sempre represando aquela última gotinha do xixi ali, que aumenta o risco também das candidíases aí na mulher. Então, eu falo muito da higiene no banho antes, fazer esse xixi depois, porque ficar muito tempo... Aí você vai dormir de conchinha, você ficou aquelas 8 horas com a urina parada, é mais uma medida intuitiva. Mas, naquelas mulheres que começam a ter infecções urinárias de repetição pós-atividade sexual, que eu acho que até é um tema que a gente vai comentar aqui, a gente recomenda que se faça o xixi antes, para essa bexiga não estar muito cheia de urina e maior predisposição a ter um trauma na parede da bexiga a hora que o pênis bate ali na parede da vagina, porque é tudo muito pertinho na mulher, e esvaziar depois, para não dar tempo daquelas bactérias fazerem a aderência na parede da bexiga. Tá? Mas é algo muito mais intuitivo do que científico, né? Legal. Fazer uma pausa aqui. Tem muita gente mandando pergunta, já dobrou o número de pessoas assistindo. Vocês estão fazendo um maior sucesso. Parabéns, está ótimo. O conteúdo está bem legal, tem muita gente me elogiando. Bom, tem outros mitos. Agora, Lebani, fala um pouco. Eu queria... Bom, isso acho que até já foi falado, até eu vou falar rapidamente. Ficou claro que a gente não pega infecção no banheiro, né? Porque tem muita gente que acha que fazer xixi pega infecção, e por toda a explicação dos experts aqui, a gente sabe que é o contrário. Na hora que você urina, na verdade, você está lavando a uretra, você está protegendo de infecção. Então, isso também falo para os pacientes, não se preocupe, na hora que você sentou na privada, nenhuma bactéria vai te atacar. Pelo contrário, você está completamente protegido. Mas tem um mito que é a síndrome da lua de mel, que não é bem um mito, é verdadeiro, né? Isso é descrito na literatura. Levane, você já recebeu paciente assim, falando, doutor, fui para a minha lua de mel, ou tive um final de semana romântico com o namorado, e aí toda vez que eu faço isso, eu tenho infecção, a Aline já comentou um pouco. Qual, do ponto de vista urológico, do uroginecologista, como é que vocês lidam com isso? Como é que a gente orienta? Acho que é só reiterando o que a Aline falou, né? Então, existe essa associação mesmo. Então, aquelas pacientes, por exemplo, que têm mais de, por exemplo, 3 relações por semana, nós sabemos que a taxa de infecções urinárias delas são 2,5 vezes maiores do que aquelas pacientes que não têm relações sexuais. Então, assim, é um fator de risco, mas que, eventualmente, existem algumas medidas preventivas, né? Então, a Aline já comentou algumas delas. Então, urinar antes e depois da relação, se o homem ele tem um prepúcio um pouco mais proeminente, uma pele um pouco mais proeminente, fazer higienização prévia antes de ter a relação sexual, tudo isso acho que são medidas válidas, a gente acaba orientando, sim, mas existe de fato essa relação.
em extremos, e assim, aí tudo isso está relacionado, obviamente, a uma boa consulta médica, porque a paciente, e acho que uma das coisas que precisa ser tirada das costas da paciente ou do paciente é que a infecção urinária é culpa dela, né? Acho que isso não pode ser associado à paciente. Então, a infecção urinária não é culpa dela. Existem medidas para orientar e para serem feitas que vão ajudar na prevenção da infecção. Em relação à parte da relação sexual, como a Aline mesmo comentou, essas medidas feitas e, em extremos, ocasionalmente até fazer uso de antibiótico, tem alguns esquemas propostos já de antibiótico terapia pós-relação. Existe isso, mas assim, não é uma prática frequente, pelo menos nossa lá no ambulatório na escola. Também não costumo fazer muito no consultório essa prática, mas em extremos eu acho que pode sim ser considerado. Acho que é legal acrescentar também que durante a relação, e aí eu oriento muitas vezes até o uso de lubrificantes, você tem um atrito na uretra feminina, que ela é encostada na parede vaginal, né? Então, o pênis aplica aquela região, e às vezes a pessoa sente, na verdade, muito mais uma ardência relacionada ao trauma uretral, e não bactéria, e esse trauma geralmente passa rápido. O que eu percebo, às vezes, Aline, até aqui trocando figurinha mesmo, muitas vezes você tem a paciente que começa com esse sintoma mais uretral, aí ela começa a segurar o xixi, começa a ficar com medo de urinar, e aí ela acaba desenvolvendo uma infecção. Você vê isso também, consultório? Às vezes parece que é uma coisa crônica, né? Vejo agora fazendo a parte de sexualidade que isso começa também a ser um fator causal de disfunção sexual. Então, a mulher, por medo de ter a infecção, de novo vou transar, vai começar a doer. Já sei que 24, 48 horas depois eu vou estar com infecção, vai estar doendo. Então, são lá meia hora de prazer e uma semana de dor, né? Então, são situações que eu recomendo às pacientes que procurem rápido a ajuda do uro ou do ginecologista para fazer o tratamento e sair desse ciclo, ter uma boa orientação, porque o cérebro faz associação. E se ela começa a fazer associação que ter relação sexual vai me causar dor, ela vai começar a apresentar uma queda de desejo sexual e dor para ter relação, vai travar a vagina, desenvolvendo vaginismo. Então, às vezes, é um fator complicador para as disfunções sexuais também. Muito bom. E de uma boa orientação. Eu queria te perguntar duas coisas que eu sei que você tem experiência nisso, porque a gente sabe que com o envelhecimento a vagina vai sofrendo um processo de atrofia, especialmente após a menopausa, perde a lubrificação natural, né? Então você acaba tendo esse desprazer durante o sexo, coisa que a gente falou muito na outra live, que era como manter a sexualidade ativa no paciente mais velho ou na paciente pós-menopausa. Hoje em dia tem se feito alguns tratamentos com laser, a aplicação de laser na mucosa vaginal, e eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, de o que é isso e se isso pode ajudar até na prevenção, por exemplo, desses quadros de cistite localizada na região, sabe? Tem dois tipos de energia que eu posso aplicar para rejuvenescer os tecidos na região ali genital. Tá? Tanto a parte uretral, né, melhorar incontinências urinárias bem leves, essas infecções urinárias de repetição por conta dessas incontinências e por conta do hipoestrogenismo, ou seja, da falta do hormônio feminino. Os tipos de energia são laser, que tem 2 tecnologias no mercado, e radiofrequência, que tem 2 tecnologias. Eu tenho usado muito uma das radiofrequências no consultório com resultados super animadores. Então, paciente jovem com câncer de mama tem sido muito referenciada para isso, porque às vezes com tratamento, a quimioterapia menopausam precocemente, isso vira um problema no relacionamento, né, porque começa a ter dor ou infecção para ter relações sexuais, e o efeito da energia, ou é por um trauma local ou por calor, eles aumentam a proliferação das fibras elásticas, mantendo, né, a elasticidade que precisa ser elástica a região, e aumenta a proliferação de colágeno adequado na região. Tá? E, além disso, aumentam a transsudação, aumentam a lubrificação vaginal. Agora, veja, eu tenho pacientes aqui mais velhas, 65, 70 anos, que não usam hormônio, têm uma vida sexual ativa e parece uma vagina de 40 anos. Então, o trauma também, manter uma vida sexual ativa, além do uso da energia ou do uso da terapia hormonal local, porque a terapia hormonal sistêmica não costuma ter um resultado satisfatório para o rejuvenescimento da região genital,
é um dos segredos para você manter a região saudável. Da mesma forma que eu falo para meus pacientes, não para de exercitar esse corpo, enferruja ali embaixo também. Então, envelhecimento também está associado a uma falta desse estímulo. Ótimo comentário. Acho que isso é de interesse das mulheres que estão assistindo. E aí, chegou uma pergunta aqui boa do Álvaro também. Tiveram várias, na verdade. Estou pensando algumas. Vou te passar duas, Lebani, que chegaram aqui do público. Uma é de um paciente que comentou aqui, o Denivaldo, e ele tem infecção constante e identificaram uma infecção na vesícula seminal dele. Ele pergunta quais poderiam ser as causas dessa infecção. E a segunda pergunta, para pacientes mais velhas, que eu imagino que você trata muito lá no ambulatório da escola, que usam fraldas. Né? Então, se isso aumenta a chance de ter infecção, e também se isso tem alguma forma de sair, fugir de trocar a fralda mais vezes, qual a frequência que vocês sugerem isso? Essas duas perguntas, se puder responder aqui, perguntas do público que está assistindo. Joia. Então, assim, das vesículas seminais, o quadro precisa ser avaliado como um todo, né? Então, é sempre importante aquela história clínica, saber, de fato, como se caracteriza essa infecção de vesículas seminais, porque não é alguma coisa tão comum. Geralmente, e aí até ficaria mais fácil explicar, e obviamente no consultório, com um desenho, um esquema da próstata, das vesículas seminais, ela está extremamente ligada à próstata, né? Inclusive... Onde ela fica, né? Onde que ela está, a vesícula seminal, porque tem gente que nem sabe que ela existe, né? E explica um pouco quem é ela e qual a função dela, só para o pessoal entender. Então, assim, primeiramente, as vesículas seminais, elas são responsáveis por 80% do volume ejaculado do homem, né? Então, assim, daí, então, parte daquela premissa que, por exemplo, alguns homens vêm no consultório perguntando a respeito da vasectomia, que é a ligadura, né, a amarração dos ductos deferentes com o intuito de contracepção. O ejaculado, o esperma masculino, ele vem prioritariamente das vesículas seminais, ou seja, a vasectomia ela não vai alterar em nada ali. Uma infecção de vesículas seminais, obviamente, nós precisamos conhecer o homem como um todo, né? Então avaliar comorbidades, como que é feito esse diagnóstico de infecção exclusiva das vesículas seminais, porque é uma coisa um pouco mais rara, se tem infecção urinária associada, e eventualmente isso não, mas como eu já comentei, isso não é incomum, isso bem exclusivo uma infecção de vesículas, né? Se é uma infecção exclusiva da região das vesículas seminais, o homem precisa ser avaliado com relação principalmente se não tem nenhuma malformação associada, se não tem cálculo na vesícula seminal, se não tem infecção urinária, uma patologia, principalmente uma doença da próstata, culminando naquela infecção e retenção do volume das vesículas seminais, e aí sim tratar de acordo, né? Acho que a grande maioria das vezes o tratamento acaba sendo conservador e com remédio antibiótico, mas não invariavelmente tem alguma patologia do trato urinal mais inferior relacionada. E as vesículas seminais, como eu mencionei, elas estão, se é para colocar uma posição, elas estão do lado da próstata e vamos colocar atrás da bexiga, né? Um pouquinho atrás e embaixo da bexiga. Então, ou seja, está tudo muito próximo ali, né? A região, a anatomia perineal, principalmente masculina, ela é bem complexa. E a outra pergunta, qual que foi, Alex? Foi sobre fralda, sobre o uso de fralda, quando deve trocar e se as fraldas são... Muita gente tem, às vezes, familiares idosos que usam fralda com rotina, né? Então, a fralda é um problema, né? Porque são pacientes um pouco mais idosas que acabam fazendo uso de fraldas. Também, não invariavelmente, não infrequentemente, elas têm incontinência urinária. Então, tudo isso, todo aquele ambiente ali, então, paciente mais idoso acaba evacuando na fralda, acaba urinando na fralda. Então, tudo isso é um meio extremamente propício para a proliferação de bactérias. Aí você junta que a paciente mais idosa, ela provavelmente tem o status da pós-menopausa, então tem pouco estrogênio ali na região vaginal. O pH da vagina dela já está alterado, né? Então está um pH um pouco mais elevado. Não está aquele pH ácido típico das mulheres que previne contra infecções. Então tudo isso é um fator, um meio muito propício para a proliferação de bactérias e infecção bacteriana. Nessas pacientes, o crescimento da bactéria na urina, se ela não tiver sintomas, não assusta muito. O grande problema é quando a paciente tem algum sintoma. E os sintomas no idoso,
eles são bem frustros, não é aquele quadro clínico típico da paciente jovem, de 20, 40 anos, né, que ela chega com dor para fazer xixi, indo no banheiro a cada 5, 10 minutos. Esse quadro clínico é mais frustro, então e ocasionalmente ele cursa com uma evolução mais rápida no idoso. Então, tem que se prestar muita atenção no idoso, então, a alteração do nível de consciência, o idoso começa a ficar um pouco mais confuso, se não tiver nenhum outro foco, o idoso fazendo uso de fralda, não também infrequente, esses idosos eles estão na cadeira de rodas, então, assim, é um problema que o cobertor acaba sendo curto, acho que a mensagem é basicamente essa, então a gente cobre de um lado, descobre do outro. Se há uma orientação a fazer, assim, tentar o máximo possível deixar aquela paciente sem fraldas, que acho que acaba caindo no mesmo conceito que a Aline comentou no início dessa nossa discussão. Então, tentar trocar a fralda a maior vezes possível, o quanto puder ser trocada. Se tiver alguma terapia, por exemplo, para melhorar a incontinência urinária, eu acho que isso deve ser proposto. Tratar a constipação nessas pacientes e regularizar o hábito intestinal, acho que é extremamente importante também. Isso é uma medida que, mais uma vez, não tem a melhor evidência que funcione, mas parece funcionar. Então, é difícil, mas acho que é por aí. Na prática, assim, você fala o quê? Troca a fralda... Isso é uma pergunta comum de consultório, né? Uma vez por dia, troca no banho, troca mais de uma, troca quando suja. Como é que você se orienta na prática? Tá sujo, troca 3 vezes por dia, porque isso até custa dinheiro, né? Sim, eu acho que aí acaba caindo no conceito da parte financeira, que também essas fraldas não são baratas, né? A verdade é essa. Mas, se der para fazer uma orientação com relação a isso, trocar o máximo de vezes possível. Então, sei lá, 3, 4, se der para trocar 3 vezes, e aí também é um custo também trocar a fralda, né? É difícil, não é fácil, às vezes, trocar a fralda no idoso que está acamado. Então, se puder trocar a fralda 3, 4 vezes, ótimo. Se não der para trocar, tentar fazer uma higienização legal, uma boa higienização quando for trocar a fralda, tentar tratar esses outros sintomas e ver o que dá para melhorar. Assim, não existe um número mágico, né? Não tem uma receita de bolo para isso daí. Acho que nós a gente vai tateando junto com o paciente essa necessidade da troca de fraldas. Perfeito. Acho que a gente abordou bastante causa, né? E bastante cenários. Acho que deu para todo mundo entender. E agora, até porque a gente tem esse tempo limitado, o tempo passa voando nessas lives, é impressionante. Mas eu queria falar um pouco agora de prevenção. Não prevenção no hábito, que isso acho que já foi bem falado por vocês dois, mas agora falar um pouco de medicamentos e não medicamentos. Aline, você costuma recomendar probiótico, cranberry? Me fala um pouco aí do que você tem de hábito, assim, na orientação da prevenção de infecção urinária. Bom, nas infecções urinárias de repetição, a prevenção, acho que é top de linha, é a antibiótico-terapia mesmo. Então, usar a antibiótico-terapia a cada 3 dias, quando aquele monodose, ou fazer o uso de determinadas medicações com uma dose bem reduzida, mais à noite, de 6 meses de duração. Então, acho que esse acaba sendo o top de linha, ou quando são aquelas relações pós-relação sexual, como o Lebani comentou, fazer pós-relação sexual, e tem até um terceiro tipo de orientação de antibiótico, mas aí o paciente precisa ter um contato muito bom com o médico e um canal mais direto, que sentiu que está com infecção, ele já trata e conversa e comunica ao médico, principalmente se os sintomas não sanarem ali em umas 36, 48 horas. Agora, a cranberry, que a gente usa, mas as evidências científicas, até porque tem cranberry de tudo que é dosagem, tudo que é tipo no mercado, acho que não tem nenhum estudo tão bem feito que me fale que realmente ele funciona. Demanose, e também o pessoal está usando, acho que as evidências também ainda são de nível de evidência baixos, mas as pessoas estão usando, ele é como se fosse um açúcar que ele engana a bactéria, né? É como se a bactéria, ao invés de se ligar no receptor ali da bexiga, ela liga no açúcar, então você diminui a predisposição de bactéria ali para causar a infecção. Então, e acaba usando muito o probiótico, muito para regularizar o hábito intestinal, porque, bem como o Bruno falou, as nossas pacientes fazem cocô errado hoje,
A posição de fazer cocô também é errado, ninguém sabe que tem que pôr um banquinho para mudar o ângulo, né, aqui da bacia, para poder melhorar o ângulo do intestino, para eliminar as fezes, e todo mundo faz cocô de bolinha. O ideal é que a gente fizesse aquele cocô mais pastoso, faz força para fazer cocô. Então, eu acabo usando muito o probiótico para ajudar na questão da flora intestinal, nos tratamentos das disbioses intestinais, que está na moda, né, falar disso, porque piora o nível de inflamação do corpo, e aí vai aumentar a infecção de tudo que é tipo, não só as urinárias. Agora, o uso do probiótico tópico, são poucas evidências científicas, mas a gente está começando a usar mais, até óvulo de probiótico com ozônio, que não tem nenhuma evidência, mas na prática a gente vê melhora, é engraçado. Apesar de não ter o estudo, a validação, você vê melhora, sim, com o uso tanto do probiótico oral quanto do tópico vaginal, nesses casos de repetição. Agora, nas gestantes, que seria importante a gente dizer, gestante normalmente não tem quadro típico, né? As gestantes, elas precisam fazer as coletas de urina fracionadas durante o pré-natal, porque é uma das causas maiores de parto prematuro ou até de abortamento. A gente não tem ardor para fazer xixi, o único sintoma quando vem é de uma cólica. Você lembra que a sua pelve existe o dia inteiro, então é importante que as gestantes saibam disso, e que é o único caso, um dos únicos casos na literatura que valida se você tratar quando não tem sintoma, mas aparece o exame de urina com a presença de bactéria no xixi. Tá? Perfeito. E aí eu queria pegar esse gancho. Eu também penso como você, acho que cranberry, probióticos vai naquela linha do não faz mal, né? Mas também a gente não tem certeza se faz bem, mas a gente acaba usando. E as vacinas, né? Que eu acho que vocês podiam falar que vocês têm mais experiência do que o ginecologista, né? Das vacinas. Isso. Aí eu ia perguntar isso para o Lebane. Eu queria perguntar, Lebane, para você. Na verdade, a gente pulou uma coisa que e também queria que você respondesse rápido, por causa do tempo. A primeira forma de a gente diagnosticar, como você orienta, a gente acabou pulando isso, a paciente está lá com dor, te ligou. Doutor, eu acho que estou com uma dor para urinar, ardência, o que você orienta? Próximo passo, faz o que tem que fazer, né? Depois queria que você comentasse um pouco, uma dúvida que pergunto às vezes, vitamina C protege? Se tem algum estudo que você conheça que ajuda a melhorar? E por último, falar das vacinas que a Aline comentou, que são usadas especificamente para Escherichia coli, que é a bactéria mais frequente. Passa por esses 3, por favor, comentários aí. Joia. Então, assim, em relação ao primeiro, ao diagnóstico, na mulher é um pouco diferente do homem, então na mulher a gente geralmente, quando vai orientar, ela ligou, tá com sintomas, então se ela puder passar no consultório para colher e fazer uma urocultura prévia, principalmente naquelas pacientes, pensando naquelas pacientes que têm infecção urinária de repetição, a gente acaba pedindo para coletar um exame de urocultura, e essa urocultura de jato médio, ou seja, despreza aquela primeira micção e coleta em seguida. É um pouco diferente. Explica para as pessoas que é um exame de urina, é um exame feito na urina, na coleta espontânea, né? Isso, então urina de jato médio, né? Então a paciente desprezou o primeiro xixi, vai coletar aquele segundo, aquela continuação do jato urinário e vai mandar aquilo para análise. No homem, por exemplo, só fazendo um adendo, no homem a gente valoriza aquele primeiro jato urinário, porque ali podem vir bactérias oriundas da próstata, da uretra, enfim. Então, na mulher a gente acaba não valorizando muito, no homem a gente valoriza o primeiro jato do xixi para avaliação da cultura. O que a gente faz na escola, e acaba sendo o que eu sigo, o que a gente acaba fazendo no consultório também. A paciente que ela tem uma cognição boa, ela consegue discernir se aqueles sintomas eles são, de fato, sintomas de infecção urinária, ela pode começar a fazer o tratamento sem a urocultura, a coleta, a análise da urina dela não é prescindível para fazer o tratamento, ou seja, você pode tratar sim com antibiótico, mesmo sem ter uma coleta e uma análise laboratorial daquele exame. Se ela puder colher, ótimo. Se ela for uma paciente com uma cognição boa, ou seja, se conseguir discernir bem os sintomas, ela pode fazer o tratamento sem problema nenhum, e é o que a gente acaba fazendo nas pacientes lá na escola, no consultório também eu acabo orientando a mesma coisa. Então, deixa um pedido de urocultura, se sentir sintomas e puder coletar urocultura, coleta urocultura. Se não conseguir, começa o antibiótico e a gente faz a avaliação na sequência. A gente sabe que pelo guideline você pode tratar sem ter exame, né? Pelas diretrizes, né? Mas eu gosto de fazer uma coisa que
tentar falar para o paciente, ó, vem aqui buscar receita de antibiótico, mas eu vou te dar um exame de urina. Colhe o exame, começa o antibiótico e checa o exame depois que sai essa urocultura, que é um exame que demora de 3 a 5 dias para ficar pronto. Para depois você ver se, primeiro, se realmente tinha infecção. Acho que isso é importante, porque hoje em dia isso mudou muito depois que as farmácias restringiram a compra de antibiótico. Mas no passado, eu e a Aline pensamos mais do passado, né, Aline? Era muito comum a mulher comprar antibiótico no primeiro sintoma, guardava em casa e dava qualquer coisa, tomava. Eu acho que é importante documentar se teve bactéria, porque outros quadros de irritação para urinar pode aparecer eventualmente só porque ela tomou muito café naquele dia, né? Então, é importante tentar fazer o exame, mesmo que já esteja tomando, que tenha um antibiótico, mas é importante também ensinar que tem que fazer o exame antes de tomar a primeira dose de antibiótico. Então, pega o pedido, faz o exame, e aí começa o antibiótico e checa depois para ver se realmente tinha bactéria, né? Acho que isso é importante. E, por favor, eu te interrompi. E quanto à vitamina C e a vacina? Explica um pouco como elas funcionam. Então, assim, a vitamina C, eu particularmente não acabo usando, a gente não usa lá no ambulatório na escola também muito da vacina, da vitamina C. Vitamina C, acho que segue aquele preceito de que você vai acidificar o pH urinário, e com isso, a gente vê isso daí, são até, acho que é um pouco mais antigo isso daí, né, Alex? Por exemplo, de passar isso daí para pacientes com cálculo, né? Então, aqueles cálculos secundários à infecção, então os cálculos, famosos cálculos coraliformes, existia esse conceito aí de passar a vitamina C, mas até onde eu conheço, para infecção urinária exclusivamente, isso não está bem validado em relação à vacina, em relação à vitamina C. Em relação às vacinas, existe, diferentemente do cranberry, né, que não tem evidência de fato de que funcione, a gente acaba passando, mas o que é real é que não tem evidência de que funcione. Lá atrás, o cranberry parece que ele se mostrou eficaz, mas quando foram ver, as pacientes que usavam o cranberry eram todas as pacientes rígidas, de 20 e poucos anos, e que, quando faziam uma análise dos vários fatores que poderiam dar infecção urinária, parece que o cranberry não previne nada, né? Não é eficaz. Em relação às vacinas, qual que é o conceito das vacinas? É você submeter a paciente a exposição a uma proteína, vamos chamar assim, da bactéria, e com isso ela mesma vai passar a produzir os anticorpos para prevenção da infecção. A vacina, a imunomodulação, que é chamada, né, o termo técnico, então assim, isso hoje já está validado, pode ser feito, tem uma boa evidência de que funciona, mas eu também, em virtude do custo e também de não ter uma plena certeza se de fato funciona bem mesmo, a gente acaba passando, eu, por exemplo, acabo passando só em situações de exceção, não costumo fazer isso, nem lá na escola a gente costuma passar as vacinas para os pacientes, mas o que de fato existe é que ela tem o seu espaço e pode ser aplicada em algumas situações. Comentando só, finalizando em relação à urocultura, eu acho que é extremamente importante colher, por isso até uma medida que a gente faz se puder colher a urocultura, sempre colher a urocultura antes de começar o tratamento, né? Assim, que invariavelmente, por exemplo, o paciente vai viajar, vamos supor, para o exterior, ou vai viajar para fora de São Paulo, por exemplo, que é da cidade natal, ela tem alguns sintomas de infecção urinária, então ela ia até um pronto-socorro do local, às vezes lá não tem, o acesso à saúde não é tão fácil, então a coleta da urocultura não é tão fácil, então ela fica com esse pedido de urocultura, vai a um laboratório, colhe, e aí começa o antibiótico. Acho que é extremamente importante, na vigência de sintomas, coletar a urocultura antes, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Falando da vacina um pouco, eu penso ligeiramente diferente, porque a vacina é um trabalho antigo, é um trabalho até mais antigo, japonês, mostrou que reduzia quase em 35% a incidência de infecção pela bactéria Escherichia coli, que é a bactéria mais comum de infecção. E a gente apresenta esse número para o paciente. Hoje a gente está na era da medicina com decisão compartilhada com o paciente. Né? Então, você apresenta o dado e fala, se você quiser tomar, você vai reduzir isso, mas não é um... Agora, para terminar, eu acho que o tratamento, eu não vou perguntar muito para vocês, que o tratamento em si, fora todos esses preventivos, seria o antibiótico, né? Antibiótico terapia, o antibiótico vai ser guiado de acordo com a bactéria. Normalmente a gente trata para essa bactéria chamada Escherichia coli. Mas eu tenho um olhar aqui no consultório muito forte para imunidade. E eu queria terminar com vocês nesse assunto, que eu acho que é um assunto que hoje, na pandemia, tem tudo a ver, né? E a gente sabe que um fator de imunidade muito grande é o sono. Então eu queria
com você, Aline, que tem muita experiência de consultório, se você aborda esse aspecto, quando a paciente aparece com infecção urinária de repetição, e você já tentou tudo que podia, ela já mudou o hábito, né? Aliás, fazendo outro parênteses, essa história do hábito de urinar é muito legal que você abordou. Você sabe que eu falo sempre para o paciente, lembrar que o jeito mais saudável de urinar é de cócoras, que é o jeito das Índias. E os árabes e os orientais... E os indianos também. Né? Eles não sentem privada. E eles urinam e evacuam de cócoras, que é o jeito que você realmente relaxa melhor o aparelho pélvico. Né? Mas muito legal isso. Por isso do pôr o banquinho, né? Coloca o banquinho para elevar os pés, simula, né, uma posição de cócora. Exatamente. Mas e você tem abordado isso do sono? Você tem lido? Porque hoje na pandemia a quantidade de problemas emocionais disparou, né? Tem gente falando que tem um aumento aí de 200% no consumo de ansiolíticos. Você tem abordado isso? Tenho, porque atualmente eu trabalho como psicoterapeuta, né? O ano passado eu acabei terminando um curso de análise psicodramática, então eu gosto da medicina integrativa, porque eu acho que a nossa medicina tradicional foca no biológico e esquece os outros fatores que são extremamente importantes. Então, eu falo dos 4 pilares para se envelhecer com saúde e para a gente, inclusive, morrer mais tarde. Porque a gente sabe que se você seguir essa listinha, o seu telômero, que é aquele finalzinho lá do seu DNA, para o leigo entender, é como se fosse um pavio, você acende a hora que nasce e você vai morrer a hora que ele consumiu esse pavio. Então, o que desacelera o consumo desse pavio é dormir adequadamente. Aqui em São Paulo é difícil, porque é dormir no escuro, sem barulho, de 6 a 8 horas por noite. Não é todo mundo que tem esse privilégio, né, de morar num lugar onde se consegue isso. Falta de sono estressa, para a vista da medicina integrativa, acidifica a gente, e quando a gente fica mais ácido, você está mais predisposto a qualquer tipo de doença, desde doença infecciosa, doença cardiovascular e os tumores também. O segundo pilar é comer de forma adequada. E o que é isso? É a alimentação alcalinizante na visão da integrativa, seria comer de forma sem carne vermelha, né, de preferência vegetarianismo mesmo, ou comer a dieta do Mediterrâneo, sem carne vermelha, peixes, azeite, verduras e grãos. E beber água alcalina, que não tem evidência científica vista pelo nosso jeito de fazer trabalho científico, mas a medicina integrativa bate muito nesse martelo. O terceiro pilar é mexer a máquina, fazer atividade física regular, e o último pilar é a atividade redutora de estresse. E que aí quem encabeça os trabalhos é meditação. Eu tenho visto alguns trabalhos falando de dança. E aí você mata 2 pilares com uma cajadada só. Você mexe a máquina e dá risada, desestressa. Então eu pego muito nessa questão, e até porque uma das técnicas que eu uso, que a gente chama de alinhamento biossistêmico, eu vou mexer nas questões emocionais que levam a esse impacto traumático e excessivo e crônico no cérebro, que acaba te alterando todo bioquimicamente, que é a contramão do que faz a meditação, né? Legal. Então, é uma das coisas que eu falo sempre em qualquer consulta, mesmo nas consultas de rotina, não só nas pacientes com infecção. Muito legal. Bruno, vocês têm algum olhar para isso, em termos de melhorar a imunidade lá no ambulatório da escola? Vocês abordam esses aspectos? Eu abordo isso com frequência também, Aline. Eu acho que isso daí, hoje em dia, quem não aborda isso está perdendo a oportunidade de tratar o paciente... Fazer prevenção, né? Usando o clichê de forma integral, né? Assim, você não está tratando. E vocês têm algum olhar para isso lá, Bruno? Então, isso que a Aline falou, acho que basicamente, acho que ela falou tudo já. A bexiga é um órgão muito sensível, né? Então, quando você acopla tudo e avalia tudo isso integralmente, obviamente, assim, não tem dúvida de que a paciente que não dorme direito, que está estressada, até uma das coisas que o professor Fernando lá da escola fala, né? A bexiga é extremamente sensível às nossas causas emocionais. Então, está extremamente relacionado a qualquer sintoma urinário, não só infecção. A gente acaba abordando isso com as pacientes lá. Então, em várias ocasiões, a gente vê pacientes que são um pouco mais estressadas, um pouco mais ansiosas, que não estão dormindo direito, e quando você começa a conversar e dá um pouco mais de atenção, geralmente tem alguma causa, alguma problemática, seja no trabalho, na relação, no casamento, ou com, eventualmente, algum problema com os filhos, e que tudo isso tem que ser abordado, porque senão fica dando antibiótico, e de fato você nunca chega no cerne do problema, você nunca resolve de fato o problema da paciente.
Então, assim, a gente acaba abordando ela sempre que possível. No consultório, a gente tenta também sempre abordar isso. Eu acho que a abordagem disso, que ocasionalmente é um pouco mais complicada, dependendo até do perfil da paciente, né? Tem pacientes que são muito mais extrovertidas e falam, e são mais verborreicas, e outras são mais introvertidas. Mas, obviamente, isso tem que ser levado em consideração, principalmente sono, estresse, trabalho, sobrecarga de trabalho, enfim. É extremamente importante. Eu adorei esse final, acho que a gente já atingiu exatamente 1 hora agora, vamos encerrar, mas eu acho que essa mensagem para quem tem esse quadro de infecção urinária, especialmente se for de repetição, se o seu médico aí, e sem nenhuma crítica à nossa classe, mas o seu médico está basicamente prescrevendo antibiótico sem parar e não está tendo um olhar mais integral, troca de médico, porque você não vai melhorar, né? Você precisa ter esse olhar do corpo inteiro, porque eu concordo com vocês, acho que a bexiga é um órgão de choque, né, como costumo dizer na medicina chinesa, e você acaba tendo vários problemas. É muito comum a mulher falar, eu sou mijona desde sempre, ou quando eu ia fazer prova na escola, eu já ficava com o xixi solto e tudo mais, então isso tudo está relacionado à nossa parte emocional. Acho que é claro, né? Vocês falam demais, a live, assim, para mim, pelo menos, passou a parecer 10 minutos, e eu gostaria de abordar um monte de outras coisas, incontinência urinária, etc., que estava aqui na minha colinha, a gente nem conseguiu, mas aí a gente vai ter outras oportunidades. Então, primeiramente, quero agradecer a todo mundo que assistiu, o pessoal que ficou online aí o tempo todo, e mandou pergunta, participou, isso daí deixa a gente super feliz, que é isso que a ideia é essa mesmo, né, se aproximar das pessoas, especialmente nesse tempo de dificuldades de aproximação social, e agradecer especialmente a vocês dois. Aline, foi um baita prazer falar com você, foi muito legal mesmo. Prazer imenso meu. É isso, obrigado por ter aceitado o convite, foi nota 10, e grande Bruno, você está no time da gente aí, eu estou muito orgulhoso também, você participou de forma magistral, e espero fazer muitas outras aí, se Deus quiser. Boa tarde a todos, bom trabalho para quem vai trabalhar, bom almoço para quem vai almoçar, e falamos em breve. Tchau para vocês. Tchau, obrigada. Até logo. Obrigado. O Bruno,